Amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor. Estão tristes, felizes? Amém? Irmãos, como o pastor já adiantou, eu vou estar falando sobre um dos pontos das 5 solas, que é a sola escritura ou somente a escritura. O que são as 5 solas? São uma síntese das 95 teses de Martinho Lutero, então um resumo sobre a Reforma Protestante. E o nosso texto base hoje, quero ler com os irmãos, vai ser 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, vou ler até o verso 5, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos, os mortos, por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Senhor, nós oramos, ó Pai, essa manhã não pela Tua palavra, pois ela já é vida, ela já é viva, mas pelos nossos corações, ó Deus, que precisam receber a Tua palavra, nossos corações, ó Deus, que constantemente, que diariamente, precisamos ser alimentados por essa palavra. Eu oro ao Senhor mais uma vez, Espírito Santo, para ministrar sobre nós aquilo que precisamos receber nessa manhã, aquilo que precisamos ouvir do Senhor, seja para nos corrigir, exortar, para nos colocar no eixo da Tua palavra, mas que o Senhor Espírito Santo tenha liberdade, ministre aos nossos corações para que possamos voltar para as nossas casas diferente da forma que saímos de lá, que possamos voltar cheios da Tua presença, ó Deus, cheios da Tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então essa é uma das cartas de Paulo para o irmão Timóteo. São 2 cartas, a gente leu a segunda delas, e aqui ele fala diretamente para Timóteo, para ele pregar a palavra e nada além disso. E hoje a gente está vivendo um contexto em que, infelizmente, existem muitas congregações que eu até citei aqui mais cedo, que até se denominam cristãs, evangélicas, mas a palavra de Deus passa batido, passa distante. O pastor já adiantou bem, no dia 31 de novembro, de outubro, nós vamos comemorar mais 507 anos da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma? Como ele disse bem, Lutero, ele pregou na porta da igreja, se não me engano, na igreja de Wittenberg, 95 teses, refutando contra aquilo que a igreja estava se perdendo na palavra de Deus. A intenção de Lutero não era criar uma nova igreja, mas restaurar a igreja, como o pastor disse bem, colocar a igreja de volta nos trilhos, de volta no caminho, de volta na verdade, pois eles estavam vivendo em tempos em que a salvação era pregada de forma que você deveria pagar para recebê-la. Era oferecido indulgências, então as pessoas acreditavam que era necessário comprar um lugar no céu. E dessa forma a igreja ia se enriquecendo, e o objetivo deles era, a Capela de São Pedro, era fazer uma reforma muito grande, então eles precisavam de muito recurso. E de forma muito errônea, eles usaram a palavra de Deus, deturparam a palavra de Deus, e infelizmente, pelos irmãos que não conheciam a palavra, eles acabaram acreditando
e com um grande tremor começaram a entregar até o que não tinham para tentar garantir um lugar no céu. E Lutero foi um dos reformadores, houveram outros reformadores antes de Lutero, mas nós comemoramos a partir do dia que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja, que foi 31 de outubro de 1517. E de lá para cá, se nós formos olhar a história, não foi só em 1517 que a igreja estava perdida, mas de lá para cá nós vemos que existem muitos irmãos, existem muitas congregações que estão caminhando fora da palavra de Deus. E com certeza no tempo em que Paulo vivia, isso também era uma realidade. E não à toa ele vai escrever essa carta para Timóteo, um jovem que ele amava muito, e ele vai declarar para Timóteo, olha, Timóteo, versículo 2, capítulo 4, pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E isso nós estamos vivendo hoje. Esse tempo já chegou, tempo em que as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina, em que as pessoas não suportam mais ouvir a verdade, pois a palavra de Deus as incomoda. Então nós já estamos vivendo esse tempo que Paulo estava falando para Timóteo, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não mais buscarão ouvir a sã doutrina, mas vão buscar mestres que vão falar aquilo que agrada, aquilo que elas querem ouvir. E nós já estamos vivendo nesse tempo. É só a gente abrir um pouco o YouTube, ou andar um pouco na rua, que a gente vai ver que existem muitos falsos mestres, falsos profetas que usam da palavra de Deus como fonte para enriquecer, para ludibriar as pessoas, que acabam acreditando que a palavra deles está acima da Bíblia, e era uma das coisas que Lutero também refutava, porque a palavra de Deus é soberana, não existe nada e nem ninguém acima da sua palavra. Mas para a igreja nesse tempo, o contexto de Lutero é que acima da palavra de Deus existia o Papa. Na verdade, isso existe até hoje, não é mesmo? Então, se na Bíblia fala que determinada situação é pecado, determinada coisa é pecado, se o Papa falasse que não era, então para eles está tudo bem, está tudo certo. E Lutero refutando isso, ele dizendo, não é certo colocar um homem acima da palavra de Deus. Tanto que se nós formos olhar as Escrituras, o próprio Deus, ele submete aquilo que ele fala. Ele não volta atrás da sua palavra. O nosso Deus, ele respeita aquilo que ele mesmo proclama, aquilo que ele mesmo fala. Então a palavra de Deus, ela é soberana. E não vai deixar de ser, seja em tempos passados, presente ou tempo futuro. A palavra de Deus continuará sendo a mesma. Essa ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada, isso é besteira, irmãos. De que alguns trechos precisam ser retirados, modificados, isso é heresia. Tais pessoas pregam esse tipo de coisa, que a Bíblia precisa ser modificada porque elas querem retirar aquilo que elas não suportam mais ouvir, aquilo que confronta, aquilo que vai contra o pecado. Mas Paulo dizendo para Timóteo, olha Timóteo, vai chegar o tempo que essas pessoas não mais suportarão, mas pregue a palavra, continue na palavra. Independente se vão aceitar esse discurso ou não, não fuja da palavra, pregue a palavra, Timóteo. E talvez isso aí toma como lição os jovens, porque talvez você pense que Timóteo era uma pessoa velha, não era, era um jovem. Jovem, que desde cedo escolheu entregar sua vida para o Senhor. Desde cedo caminhava com Paulo e aprendendo com Paulo. Então, desde cedo nós precisamos, nós jovens, seja adolescente, criança, entregar nossa vida ao Senhor e nos submetermos à sua palavra soberana. Independente se
A palavra de Deus está nos confrontando, irmão. Se está te confrontando, é porque vai te curar. Se está te confrontando, se está te machucando, é porque existe algo mal que não está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, às vezes eu ouço pessoas falando, vou em determinado lugar porque ali existe revelação, porque ali vai entregar uma revelação para mim, eu estou precisando ouvir uma revelação, mas não lê a palavra de Deus em casa. Se reclama, Deus está calado, Deus não fala comigo, eu vou em determinado lugar porque ali Deus vai falar comigo. E se manter a Bíblia fechada dentro de casa, você não vai ouvir a palavra de Deus mesmo. Quer ouvir revelação? Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, não deixe ela pegar poeira na sua casa. Deus está calado? Se Ele está calado com você, tem quanto tempo que você não para meditar nas Sagradas Escrituras? Se você for ler em Salmo 119, você vai ver o amor que o autor tem pela palavra de Deus. Ele fala da palavra de Deus com muito amor, com muita paixão. E a começar de mim, isso falta em mim, mais amor, mais paixão pela palavra de Deus, pois ela é vida, ela traz vida de dentro para fora, ela nos transforma de dentro para fora, ela restaura aquilo que é mal e traz aquilo que é bom. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como algo sagrado realmente, que pode e muda nossas vidas. Não é necessário que você vá a outro CPF, a outro CEP, para poder ouvir a palavra de Deus, sendo que ela está na sua casa. Você tem ela no celular, carrega debaixo do braço. Mas algumas pessoas, quando começam a ler a palavra de Deus e isso começa a confrontá-las, elas não querem mais. Paulo, ele orienta Timóteo a pregar a palavra tempo e fora de tempo, a corrigir, repreender e exortar com paciência. Paulo sabia que a verdade das Escrituras não apenas informa, mas transforma vidas. Ele alerta Timóteo sobre um tempo em que muitos não suportariam mais a sã doutrina e prefeririam ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. Esse chamado de Paulo é também para nós, para mim, para você, para que defendemos a autoridade da palavra de Deus, pregando-a e vivendo de acordo com ela, sem distorcê-la para agradar aqueles que buscam somente as bênçãos ao invés do abençoador. Porque é isso que a gente está vendo hoje. Aonde a palavra de Deus é pregada, aonde a verdade é pregada, irmãos, é fácil. Se a gente olhar para as igrejas que são mais bíblicas, provavelmente elas vão estar mais vazias do que as igrejas que pregam muito sobre a prosperidade, de que se você for para Jesus, você vai ser feliz, e o pastor disse bem, a gente não prega isso aqui. A gente prega aquilo que é bíblico, porque você estar em Jesus não garante que você vai estar isento de problemas. Mas Jesus, ele declara, olha, eu venci o mundo, então, se eu venci o mundo, eu tive problemas, vocês vão ter problemas, mas da mesma forma que eu venci o mundo, se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Nós pregamos que existe um Jesus que não nos isenta dos problemas, mas nos garante que estará conosco no meio dos problemas. Porque se do contrário não fosse assim, a gente lendo em Mateus 4, o início do ministério de Jesus, logo após ele ser batizado, o Espírito Santo levou ao deserto. Não foi o inimigo, foi o Espírito Santo. Para nos mostrar que hoje, quando a gente passar pelo deserto também, porque nós vamos passar, o Senhor estará comigo e com você. E esquece essa ideia de que eu vou para Jesus, vai acabar todos os problemas. E eu quero ver como que vai ser com essa teologia da prosperidade, que tem deturpado tantas mentes e enganado tantas pessoas, olhando para Deus de uma forma tão errônea, onde elas se dispõem a ir à igreja, se dispõem a ofertar, a dizimar, na intenção de receber do Senhor, e não com amor, não com paixão pelo Senhor, não por gratidão a tudo que Ele faz. O que eles irão pregar quando então
os dias maus chegarem. Quando a gente diz bem em tantos outros cultos, a tendência do mundo, e não que a gente deseja isso, irmãos, mas a tendência de tudo é piorar, é ficar cada vez terrível. Eu citei hoje no estudo bíblico que a gente citou sobre Sodoma e Gomorra. Eu acredito que talvez a gente está vivendo um tempo mais terrível do que Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, era algo tão terrível aos olhos de Deus, que foi necessário ele destruir aquela cidade, varrer com tudo, porque o pecado era terrível demais. Para quem conhece a passagem, sabe que Deus mandou anjos para retirar a família de Ló de lá, e os homens estavam tão tomados pelo pecado, que eles começaram a desejar os anjos, e Ló falando, não, toma as minhas filhas, elas são virgens, escolham elas ao invés desses homens, porque são homens de Deus. Eles, não, nós queremos os homens, nós queremos eles. Tamanho era o pecado, quão terrível era. Só que hoje nós estamos vivendo numa era, Deus condena e irá condenar sempre o homossexualismo, mas hoje nós estamos vivendo uma era em que existem igrejas denominadas cristãs que são homossexuais. E como a gente pode olhar para isso e achar normal? A gente não pode achar normal, porque se a Bíblia fala que é pecado, continua sendo pecado. Se a Bíblia fala que é errado, continua sendo errado. São tempos terríveis. E se a gente for olhar tudo o que está acontecendo no mundo, a Bíblia está se cumprindo, irmãos. Tudo tem acontecido de forma tão rápida, acelerada. Se você for olhar para a tecnologia hoje, você fica assustado. Tudo está acontecendo de forma mas muito acelerada. Já estamos chegando num tempo em que os trabalhadores estão sendo substituídos por robôs. Hoje nós já temos a inteligência artificial. Existem benefícios? Existem, mas existem malefícios também. Está chegando um tempo, isso falando agora no nosso contexto de Brasil, a curto prazo ou a médio prazo, na verdade médio e longo prazo, a moeda em papel não vai existir mais. Está acabando isso. Vai entrar aí o Drex em funcionamento e vai substituir o real que nós conhecemos hoje. Não vai ter mais moeda física. É legal, mas se você for olhar para a Bíblia, é o cenário se armando. Tudo está sendo armado para o anticristo aparecer e poder governar. Tudo está sendo armado, irmãos, está acontecendo de forma acelerada. E será que nós vamos perder tempo para poder ir em outros lugares buscar revelações, sendo que a palavra de Deus está se cumprindo e nós estamos vendo que vai chegar o dia que o nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Então não é tempo mais de a gente buscar mensagens que vão massagear o nosso ego, agradar os nossos ouvidos. É tempo de ouvir a palavra de Deus e o que ela diz para nos transformar, para nos colocar de volta ao caminho do Senhor, para quando Jesus voltar, Ele nos encontrar irrepreensíveis, aguardando a sua vinda. Será que estamos aguardando a vinda do Senhor, podendo dizer, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, mas não olhando, esperando que os problemas cessem, mas porque você ama tanto Jesus e quer tanto se encontrar com Ele? Que seja esse o nosso anseio, o nosso desejo ao declarar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E outro exemplo clássico na Bíblia, eu quero ler com os irmãos, em João 6. Amém? Talvez a leitura fique um pouco extensa, mas acredito que é necessário a gente contextualizar bem com o que
Essa passagem vai narrar João 6, a partir do verso 1, vai dizer: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar, e todos se assentavam. Eram cerca de 5.000 homens. Só abrindo parênteses aqui para vocês. A Bíblia, esse trecho não contavam as mulheres e crianças. Então acredita-se que esse número era a 10 ou a 15 mil pessoas, ou até mais, para vocês entenderem a dimensão do milagre de Jesus. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada e deixados por aqueles que tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Guarde esse trecho. Então, as pessoas começaram a ver que Jesus, ele operava milagres, ele estava curando os doentes, então eles começaram a ir atrás de Jesus, a ponto de ter uma multidão entre 10 a 15 mil pessoas, ou até mais do que isso. Jesus olha para Filipe e fala: como que a gente vai alimentar esse povo? Então, com 5 pães e 2 peixes, ele faz o primeiro milagre da multiplicação. Ele consegue alimentar todos, pede para todo mundo sentar em grupos, e depois disso ainda sobra 12 cestos cheios. Tamanho milagre que Jesus fez. E o povo ficou feliz demais. E o ser humano feliz é o ser humano com a barriga cheia, né? Mas fica alegre, fica feliz, e com eles não foi diferente. Eles ficavam muito felizes porque Jesus estava dando pão, estava dando peixe de graça, comeram à vontade, e eles começaram a dizer: olha, nós precisamos tornar esse homem rei. Jesus, sabendo que eles iriam querer fazer isso à força, se retirou e foi para um lugar para ficar sozinho. Então eles receberam aquilo que agradava, aquilo que era bom, aquilo que eles esperavam e buscavam, e naquele momento Jesus era o cara, Jesus deveria ser rei. Mas continuando no versículo 16, vai dizer: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus.
verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as boas obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram do maná do deserto, como está escrito: Ele deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desci do céu? Até que por enquanto. Então Jesus ele foi para outro lado, ele foi para outro lugar. A multidão, percebendo que Jesus estava em outro lugar, eles começaram a procurar Jesus, começaram a ir atrás de Jesus. Então eles encontram Jesus, falam: mestre, onde o senhor estava? A gente estava te procurando e a gente não te encontrou. Então Jesus começa a confrontá-los e começou a dizer algumas verdades. Falou: na verdade vocês estão me procurando, não só pelos milagres que vocês me viram fazer, mas porque vocês comeram de graça e estão querendo de novo. Vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu dei para vocês comerem e agora vocês querem mais. E alguns começam a perguntar: então o que nós devemos fazer? Que sinal nós devemos pedir ao Senhor? Porque os nossos antepassados, eles comeram o pão que desceu do céu. Eles ainda tentando justificar e tentando conseguir a comida de novo de Jesus. Jesus falando: olha, não foi Moisés que deu o pão ao povo, mas foi o meu Pai. E da mesma forma, ele entrega o pão a vocês, pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês devem comer de mim, vocês devem comer da minha carne que é vida, do meu sangue que é vida. E após ser confrontados, o mesmo Jesus que eles estavam tão felizes e queria que se tornasse rei, já começaram a olhar um para o outro e falar assim: aí, quem que é esse que está falando que desceu do céu? Ele não é filho de José? Já não mais falaram que ele deveria ser rei, já começaram a querer rebaixar Jesus. Esse não é o filho de José, a gente não conhece o pai e a mãe dele. Quem, pois, é esse que fala que a gente deve comer de sua carne e beber do seu sangue? E Jesus vai continuar, no verso 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que comer o pão, a carne todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não cria e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, se ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: vocês não querem ir? Até aqui. Então aqui a gente viu um exemplo clássico de como o ser humano, na maioria das vezes, ele trata o nosso Deus. Nós devemos parar de olhar para o Senhor para querer somente receber aquilo que Ele pode dar, mas buscarmos o abençoador e não somente as bênçãos. Era isso que esse povo enxergava, só olhava para Jesus como alguém que poderia entregar aquilo que eles queriam, mas Jesus estava os confrontando, os exortando: olha, vocês devem olhar para o abençoador e não para as bênçãos. Vocês devem se alimentar de mim, pois eu sou vida, eu sou o pão que desceu do céu, pois se vocês se alimentarem de mim, vocês receberão vida eterna. Vocês precisam se alimentar daquilo que eu tenho para lhes dar, e não somente aquilo que vos agrada. Pois o que é material, isso vai passar. Seus antepassados comeram o maná? Comeram e já morreram. Mas eu sou um alimento que traz vida e gera vida eterna em vocês. E depois de ouvir esse discurso, as pessoas começaram a ir embora. Começaram a olhar para Jesus e falar: é muito duro o seu discurso. A verdade é que não é o discurso de Jesus que é duro, mas eram os corações que estavam duros demais para receber a palavra de Deus. E diariamente nós precisamos nos alimentar dessa palavra, para que o nosso coração não se endureça para receber essa palavra. Não é a palavra que era dura demais, eram os corações. E Jesus, olhando para todo mundo indo embora, Ele ainda olha para os 12 e fala assim: e vocês? Vocês não querem ir também? Sabe que Jesus nos ensina que Ele não vai mudar o discurso para te agradar. Ele não vai mudar o discurso para me agradar. Ele não vai criar um novo evangelho para poder adaptar a você e você permanecer nele. Ele não vai ser bonzinho o suficiente para falar assim: ah não, desculpa se eu te ofendi, não, vamos fazer diferente.
Ele ainda olha para os discípulos e fala: se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Eu não estou obrigando ninguém a me seguir. Vocês não são obrigados a me seguir. Mas uma palavra eu lhes dou: eu sou o pão da vida. Fora de mim não existe vida, existe morte. Só que alguns não entenderam, não compreenderam. Jesus, ele dizendo várias e várias vezes: olha, vocês querem conhecer o Pai, vocês querem ver o Pai, olhem para mim, que vocês vão conhecer o Pai. E eles não entendiam. Da mesma forma, isso cabe a nós hoje. Nós queremos conhecer a Deus, nós queremos conhecer Jesus. Vamos olhar para a sua vida, para o seu ministério, vamos olhar para os evangelhos e ver o que Ele tem a nos ensinar. E infelizmente existem pessoas, e Paulo, sabendo disso, ele vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não mais suportarão, da mesma forma que não suportaram o discurso de Jesus. Pois era palavra vida, palavra que confronta, palavra que restaura, que transforma. Da mesma forma que como existiu com Jesus, existiu com Paulo, existe hoje pessoas que não suportam mais ouvir a verdade. A típica frase de que a verdade dói. Nós precisamos parar de correr das responsabilidades e enfrentar os problemas. Parar de correr da nossa responsabilidade como filhos de Deus e enfrentar a nossa responsabilidade como filhos de Deus. É difícil ser cristão? É difícil ser cristão, irmãos. E se alguém pregar algo diferente disso, falando que é fácil, é porque ele está pregando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Pois Jesus falou que ele sofreu, ele teve muitas aflições, ele passou por muitas dificuldades. Paulo passou por muitas dificuldades tais, que Deus nos livre de passar por aquilo também, porque esse homem sofreu demais. Mas tanto sofreu fisicamente, mas não perdeu seu foco espiritualmente. Ele continuava olhando para Jesus. Ele continuava olhando para o abençoador ao invés das bênçãos. Ele continuava apaixonado por Cristo e centrado na palavra. E não à toa ele escreve isso para Timóteo. Olha, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não fuja dessa palavra. A palavra de Deus é soberana, suficiente para tudo o que precisamos, para saber e viver. Quando Paulo exorta Timóteo a manter a sã doutrina, ele está afirmando que ninguém está acima das Escrituras, pois nela encontramos a verdade plena, independente dos gostos humanos. A mensagem da cruz, por vezes, é dura, mas é a única verdade que nos conduz para a vida eterna. Não existe um outro caminho, irmãos. Não existe um outro evangelho, tanto que Paulo vai dizer: se alguém pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que ele seja considerado maldito. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe homem mais importante do que Jesus Cristo. Não existe homem que esteja acima de Jesus Cristo. Pois o seu nome está acima de todos os nomes. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Nós precisamos olhar fixamente para o Senhor Jesus. E mesmo quando Ele dizer palavras que talvez nos confrontam, que a gente pegue essas palavras e meditem nessas palavras. Se está doendo palavras do Senhor Jesus, se você sentiu algo, você precisa refletir por que está doendo. Se a palavra te incomodou, você precisa refletir por que a palavra me incomodou. É porque existe algo a ser mudado, a ser melhorado. Ninguém é perfeito, irmãos, ninguém chegou num nível em que não tenha mais nada para melhorar. É por isso que diariamente nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Não foi isso que Deus falou para Josué: olha, Josué, medita nessa lei dia e noite. Seja forte, seja corajoso. Josué só conseguiu permanecer forte e corajoso porque ele meditava na palavra de Deus, porque ele ficava centrado na palavra de Deus e não desviava da palavra de Deus. Se a gente for ler a passagem dos reis na terra, quando os reis permaneciam na palavra de Deus, o povo era próspero.
Quando os reis saíam da palavra de Deus, o povo sofria. Era inevitável as consequências. Volto a dizer, não estou falando que você, permanecendo na palavra, você não vai sofrer. Você vai sofrer, mas você vai sofrer com Jesus. Você não vai caminhar sozinho. E diferente disso, se você sair da palavra de Deus, você vai sofrer muito mais. Muito mais. E as consequências serão muito pesadas. Então a gente precisa parar de criar os problemas. E como a gente consegue minimizar isso? Ficando centrado na palavra de Deus. Seguindo o conselho que Paulo deixou para Timóteo, pregando a palavra, somente a palavra. Verso 4, capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Da mesma forma que não suportaram e foram embora do discurso de Jesus, não quiseram ouvir mais as palavras de Jesus, essas pessoas hoje que não aguentam mais ouvir as palavras de Jesus estão indo embora. Mas esse conselho, o conselho que Paulo deixou para Timóteo, cabe a nós hoje. Nós, porém, sejamos moderados em tudo, que suportemos o sofrimento, e vamos suportar porque estaremos com Jesus. Verso 6. Eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Isso Paulo dizendo para Timóteo. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós precisamos amar a volta do Senhor Jesus. E não só desejar, como eu disse, que Ele volte para acabar os problemas, para cessar a dificuldade. Que quando a gente amar a volta do Senhor Jesus, a gente vai ter o mesmo sentimento de Paulo. A minha vida foi sofrida, mas eu combati o bom combate. Será que no nosso último suspiro, se fosse hoje, talvez, nosso último dia de vida aqui na terra, se nosso corpo fosse morrer hoje, será que a gente poderia declarar como Paulo, eu combati o bom combate, eu permaneci fiel às suas escrituras, Senhor, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. Será que a gente pode olhar para nós mesmos e, da mesma forma, declarar isso que Paulo declarou? E somente aguardar a volta do Senhor Jesus, para você poder conhecê-lo. Como o pastor Hernani disse, o céu só é céu porque Jesus está lá. Só é maravilhoso, só é magnífico porque Deus está lá. Que a gente não venha desejar ir para lá para se livrar de sofrimentos aqui. Que a gente venha desejar estar com Jesus para conhecê-lo, porque a gente o ama e quer estar com Ele. Que possamos viver e proclamar a autoridade da Escritura com convicção e coragem. Tal como fizeram os reformadores, como Paulo instruiu a Timóteo, que sejamos vigilantes e comprometidos em pregar a verdade das Escrituras, sem moldá-la aos caprichos humanos. Através de nossa fidelidade à palavra, podemos levar nossa comunidade a reconhecer que somente nela encontramos tudo o que precisamos para viver de maneira que agrada ao Senhor. Em um mundo repleto de vozes que tentam nos desviar da verdade, façamos as Escrituras o fundamento da nossa fé e prática, e firmemos nossos compromissos com o Senhor, que revelou a si mesmo por meio da sua palavra. Então, irmãos, se a gente quer conhecer a Deus, Ele se revela através da sua palavra. Se você quer conhecer mais o Senhor, leia a palavra. Se você quer conhecer mais sobre Jesus, leia os evangelhos. Para você ter a Bíblia hoje bonitinha na sua mão hoje, já com o cânon fechado, completo, concluído, muito sangue foi derramado.
Muito sangue foi derramado para a gente receber o que a gente tem hoje. Ela foi tão valorizada que pessoas morreram por ela. Dedicaram suas vidas à palavra de Deus. Negaram as suas vontades por causa da palavra de Deus. E hoje o que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos? Quero te pedir para você olhar para a sua Bíblia hoje. Olha aí agora. Se você ficar hoje sem ela, que sentimento isso vai lhe causar? Se o governo decretar hoje uma ordem que todas as Bíblias serão recolhidas, e vai fazer de alguma forma os aplicativos da Bíblia também sumirem, que falta ela vai te causar? Parece algo absurdo de se imaginar, mas eu não acho impossível de acontecer. Se retirar a Bíblia de você hoje, irmão, quanto dela vai estar dentro de você? Porque existem irmãos perseguidos que eles têm trechos da Bíblia. E às vezes os trechos que eles têm não é nem mais um papel, não é nem mais em um celular, estão gravados em seus corações. São trechos que às vezes confrontam o ego humano, confrontam a vontade humana, mas gera vida eterna. Quero te pedir para fechar seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Como eu disse, nós não oramos por Tua palavra, pois ela já é vida, mas por nossos corações, ó Deus. Os corações sedentos, ó Pai, pela Tua palavra. Assim como os bereanos ouviram as pregações, as ministrações de Paulo, que a gente venha chegar em casa e se alimentar, continuar se alimentando da palavra do Senhor, conferir se tudo aquilo que nós ouvimos está de acordo com a Tua palavra, Pai. Espírito Santo, a começar de mim, nos dê mais amor, mais zelo e paixão por Tua palavra, que possamos declarar tamanho amor e paixão, assim como o salmista no Salmo 119. Oh Deus, que se retirarmos a Tua palavra de nós, a Bíblia em papel, que a gente não venha perdê-la nos nossos corações, que a gente venha guardar as Tuas palavras em nossos corações para não pecar contra Ti, ó Deus. Então fala aos nossos corações, Espírito Santo, não somente aqui no templo, nas quatro paredes, mas ao sairmos daqui, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude a nos alimentarmos diariamente dessa palavra, para que o nosso coração não fique endurecido e impedido de recebê-la. Ó Jesus, quando o Senhor nos confrontar, que a gente venha reconhecer a nossa falha, o nosso erro, e nos reconciliarmos com o Senhor. Nos perdoe, ó Deus, se às vezes nós olhamos para o Senhor de forma interesseira, e te buscamos somente por interesse, querendo barganhar contigo. Nos perdoe, ó Senhor, e que a partir de agora nós possamos olhar para o Senhor com um olhar de amor, que a gente venha desejar o Senhor, ó Deus, que é o abençoador, mas não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Nós te agradecemos, ó Pai, e te peço que a gente venha voltar para nossas casas cheios da Tua presença, Deus. Que o Senhor venha nos exortar sempre que for preciso, para que a gente continue firme na Tua palavra. Se a gente tomar alguma atitude fora das Escrituras, Senhor, que o Senhor venha nos exortar, nos corrigir, para que quando o Senhor voltar para nos buscar, ó Deus, a gente permaneça irrepreensíveis diante de Ti. Então nessa manhã nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Que essa palavra venha recair nos nossos corações, como uma semente quando ela cai em terra boa, em terra fértil. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.